Hoje, nós estamos muito felizes porque estamos recebendo nesse lugar a Marília e o Gerson Troquês. Cadê vocês? Cadê vocês? Vem aqui, faz favor. Isso, por gentileza. A Marília e o Gerson Troquês são missionários no norte da África e estão lá conosco, já fazendo esse trabalho há décadas já, não é? Pode subir aqui em cima, por favor, gente, por gentileza. A Marília é filha dessa igreja, né? Ela passou a sua juventude, sua infância aqui conosco e depois Deus a chamou para a obra missionária. Nessa obra missionária ela acabou encontrando o bonitão do Gerson aqui, não é verdade? Nosso amigo, nosso companheiro, se casaram e agora estão na África já há 10 anos? 11 anos, né? Então nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. Eles vão passar um vídeo, contar um pouquinho do campo missionário e a gente pode ouvir um pouquinho desse trabalho maravilhoso que nós já tivemos a oportunidade de conhecer em loco, que o Gerson e a Maria estão desenvolvendo lá. Sejam bem-vindos à casa de vocês, tá bom? Muito feliz de receber vocês. Graça e paz, irmãos e irmãs. Para mim sempre é um privilégio. Eu nem gosto de ficar olhando muito, porque daí dá mais emoção no coração de olhar os rostinhos conhecidos e é uma alegria para nós estarmos novamente aqui em casa. E a gente roda bastante, mas é aqui que eu me sinto em casa, né? Isso é gostoso demais. Encontrar os irmãos e irmãs e ver o que Deus tem feito na igreja, através de cada um de vocês, na cidade. A gente sempre está acompanhando, ouvindo notícias. E é lindo ver que Deus tem usado os irmãos em missões aqui, na cidade de Sertanópolis. E quando nós éramos crianças, nós íamos de Londrina, porque naquela época a gente ia fazer a compra do mês em Londrina. E quando estava voltando, ficava meus pais instigando, nós somos 3 irmãos. E eles falavam assim, quem vai ver Sertanópolis primeiro? E aí a gente ficava tudo doido para ver quem ia ver a luz de Sertanópolis primeiro, lá na subida que vinha de Biporã. E hoje, quando eu vinha vindo de lá, de Brotas, né, nós estávamos chegando de viagem, eu tive essa sensação de quem ia ver primeiro a cidade, só que não tinha mais os meus irmãos comigo, nem falei para eles, mas, de repente, o Gerson falou assim, essa cidade deve trazer muitas lembranças para vocês, né? Então, realmente, nós temos muitas abençoadas lembranças. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez da minha vida nessa igreja e na vida da minha família, dos meus irmãos, e louvo a Deus porque Ele me chamou aqui. Eu tive a minha primeira experiência com o Senhor aqui que eu me casei com o Gerson, e hoje nós estivemos orando por esses dias pela nossa nova geração, o Anthony aqui, então acredito que Deus também falou com ele através da nossa igreja aqui. Então é uma bênção, irmãos, essa igreja tem sido bênção na nossa história, e nós temos tido o privilégio de servir ao Senhor através de vocês também, lá onde estamos. Realmente recebemos uma equipe. Foi um privilégio receber a equipe de Sertanópolis. Esperamos a próxima vinda, né? Vai ser muito bom. E continuamos no Senegal já, esse ano, 11 anos. E Deus tem feito muitas coisas, muitos desafios, mas muitas coisas lindas do Senhor que valem a pena ser contadas. E vocês fazem parte disso. Então, a gente não podia deixar de passar, agradecer os irmãos e dizer que nós estamos lá porque os irmãos estão conosco. E a minha oração sempre, quando eu venho aqui, Senhor, assim como essa igreja está florescendo em vários ministérios, levanta mais missionários, levanta, mexe, agita o coração das pessoas para servir ao Senhor também nos povos transculturais. Então, essa é a minha oração, irmãos, que Deus continue chamando aqui, que levante líderes, pastores, líderes de células, Ele continue movendo e tornando essa igreja viva para a glória dEle. Amém. Amém. Também quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E confirmo, né, as palavras da Marília, da nossa alegria de estarmos aqui novamente. Dessa vez a gente está só dando uma passada rápida, né? Mas a gente agradece ao pastor Denis pela oportunidade de dar essa saudação à igreja, dizer do nosso louvor a Deus, né, por estes quase 11 anos que estamos lá no Senegal, e esta igreja está conosco, né? Esta igreja é uma parceira fiel em oração, em participação no sustento. Portanto, nós louvamos a Deus imensamente, muito mesmo, com muita gratidão por esta igreja. E hoje, então, a gente
até o pastor Denis tinha me falado, né? Você gostaria de pregar hoje, né? Mas a gente tem uma temática, e daí você prega então na temática, né? Que já está sendo feita, ou então você tem uma oportunidade lá para trazer um rápido testemunho. Daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, pastor Marília e eu vamos aproveitar a mensagem, né? Dentro da temática que já está acontecendo. E ele então falou, mas aproveita também para dar essa saudação para a igreja. Nós vamos passar um videozinho daqui a pouquinho. Esse videozinho, eu creio até que já passamos aqui numa outra oportunidade, creio que num domingo, né, à noite. Então, na Terça da Esperança, é a primeira vez aqui que nós vamos passar, mas, inclusive, tem algumas imagens, né, dos irmãos que foram nos visitar lá, né? Eu queria aproveitar e saber aqui, quem são os irmãos que estiveram conosco aquele dia? Levanta aí sua mão, por favor. Está ali o Marcelo, né, os outros irmãos aí. Então, alguns estão por aí, né? O pessoal que já é africano aí, né? O Marquinhos, né? O pessoal que já é africano com a gente lá no Senegal. E vai aparecer dentro desse videozinho também algumas cenas aí desse trabalho lindo, né? Que a Igreja de Sertanópolis fez através dos seus representantes. Foi um momento de edificação para nós, termos essa equipe lá, e que fez uma grande diferença mesmo, né? E aí, quando estávamos chegando aqui agora, daí alguns já falaram, e aí, vamos marcar a próxima? Eu falei, é só dizer a data, né? Que a gente vai receber vocês lá, né? Bom, então eu gostaria de lembrar um texto para vocês hoje, aliás, 2 versículos, né? Um deles está em Romanos 1,16. Quem tem a sua Bíblia aí, por favor, abra para a gente ler juntos, né? Esse versículo que é tão chave quando a gente fala sobre salvação, sobre vida com Deus, sobre comunhão com o Senhor e também sobre envolvimento na obra dele. E nós estamos então nesse tempo integral em missões transculturais lá no Senegal, e Romanos 1,16 tem um peso muito grande, não é, para nós todos. Creio que todos nós estamos aqui, acreditamos nisso que está escrito aqui em Romanos 1,16. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diz a palavra de Deus aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ou seja, as pessoas que ainda não creem no Evangelho, elas estão perdidas eternamente. Essas pessoas estão com o destino delas determinado de separação eterna de Deus. Mas graças a Deus, nós que estamos aqui nesta noite, já temos o conhecimento do Evangelho, não é? E queira Deus, não é? Que todos nós aqui possamos dizer que já cremos no Evangelho e já somos salvos pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? Quem é o Evangelho, né? O Evangelho é a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação. Ele mesmo disse lá em João 14,6, o que ele disse lá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outra forma de salvação. Este é o Evangelho, este é o Senhor Jesus. E agora um outro versículo aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Alguém que achar aí, vamos ler juntos também? Está pertinho aí de Romanos, né? Logo em seguida, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Quem achou? Vamos ler juntos? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço, palavras do apóstolo Paulo, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Que bênção, não é? Nós sermos cooperadores do Evangelho. Nós recebemos este Evangelho, já fomos salvos por esse Evangelho, e agora nós nos tornamos cooperadores com esse Evangelho. Ou seja, juntos levando esse Evangelho por onde Deus nos conduz.
E que bênção, não é? Que bênção aqui o Evangelho está sendo levado em Sertanópolis e região. Nós podemos ver gente nova na igreja, nós podemos ver Deus abençoando mais e mais. E como disse a Marília, né? Que Deus abençoe, que essa bênção aqui também possa espalhar-se, né? Para a região do Paraná toda, né? Também o Brasil e até aos confins da terra, como diz o próprio Senhor Jesus, que esse é o desejo dele, né? Que nós sejamos testemunhas até aos confins da terra. Muito bem, então, Marília e eu estamos há quase 11 anos, né? Agora em setembro, se Deus quiser, vamos completar 11 anos que chegamos lá no Senegal, e temos atuado em algumas frentes de trabalho missionário lá. Dentre elas, evangelização nas aldeias, com o fim de plantação de igrejas, também nas prisões do Senegal, também na área de evangelização através de programas de rádio. A Marília, como enfermeira, então também tem a assistência, né? Os atendimentos, distribuição de medicamentos, acompanhamentos de pessoas doentes, e também o recebimento das equipes de saúde. Normalmente em janeiro nós recebemos que vão lá para doar um tempo, médicos, dentistas, protéticos, né, e outros mais, enfermeiros, e aí a gente vai então nas aldeias, nas prisões, demonstrando o amor de Deus. E não somente essas equipes de saúde, mas outras equipes que, como esta igreja aqui já foi, né, não necessariamente de saúde, mas tem trabalho para todo mundo, não é verdade? Então, trabalho de reformas, trabalho de construção, trabalho de evangelização, como essa equipe fez, graças a Deus por isso. E nós vamos então agora passar esse videozinho de alguns minutos, que é um pequeno resumo dessa nossa trajetória lá no Senegal. E depois então já deixo a palavra com o pastor Denis.
Tá aí. Convidar vocês a virem aqui à frente. Agora eu quero pedir que o Anthony venha junto. Anthony, please. Vem aqui com a gente, por favor. Porque, olha que privilégio maravilhoso. Hoje eu quero orar pela Marília, pelo Gerson. E Dona Mariazinha está lá também. Vem cá, Dona Mariazinha, aproveitar a senhora aqui também. Porque olha que interessante. Dona Mariazinha é membro desta igreja, foi membro por décadas aqui na nossa comunidade. Isso, ajude ela a subir, por gentileza. E a Dona Mariazinha tem 3 filhos. E os 3 são missionários. Os 3. Um está na Angola, outro está no Senegal e o outro está nos Estados Unidos. Os 3. E o Eduardo, que está na Angola, irmão da Marília, trabalha como médico lá, a Marília como enfermeira. E nós temos o Alexandre, que está nos Estados Unidos, é fundador de uma igreja brasileira lá, para brasileiros no estado do Minnesota, lá em cima ao norte dos Estados Unidos. E aqui está o Anthony. O Anthony é o neto mais velho da Dona Mariazinha. E olha que interessante, o Anthony já disse que quer ser missionário, o mais velho, né? Então, já dá para imaginar o que Deus faz através dessa família. Toda a família entregue para Jesus. O Anthony mora no Minnesota, está passando um tempo com a gente. Agora estamos devolvendo ele, né, para a família. Ficou 15 dias conosco aqui. Ele já abraçou vocês aí. Antes ele sentava só do nosso lado ali, viu? Vocês chegaram, ele sentou do seu lado. Viu? Anthony, tudo bem. E nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa obra tão maravilhosa, e eu tenho certeza que o pai dele assistindo agora ficará muito orgulhoso de ver ele em pé no meio dos missionários, porque é isso que eles têm orado e abençoado. Vamos colocar em pé, irmãos, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, nós vamos abençoar esta família. Pai, obrigado pela vida da Mariazinha e do Dr. Newton, obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo na vida deles, e os filhos, reflexo do teu chamado e da entrega no seu altar. Pai, honra a vida da Marília e do Gerson, lá no Senegal. Abra as portas do Evangelho e que eles continuem frutificando para a sua glória. A vida do Eduardo na Angola, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, a vida do Alexandre nos Estados Unidos. Abençoe essa casa, essa família, e que eles frutifiquem e prosperem, fazendo missões para o Senhor por onde quer que andarem. Assim nós abençoamos esse lar e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Obrigado, gente. Deus abençoe. Todas as vezes que você contribui nesse envelope azul é para a oferta missionária. São para os 5 missionários que nós temos no Brasil e fora do Brasil. Você é convidado a fazer isso hoje, se assim quiser. E você que vai entregar o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer enquanto nós cantamos essa canção. Você que está nos visitando, não sinta-se constrangido. A gente faz isso toda terça. Se você quiser e puder participar, é bem-vindo. Mas se você não veio preparado, que bom que você está aqui conosco, tá bom? Deus abençoe. Enquanto nós cantamos, pode vir aqui à frente devolver o seu dízimo e a sua oferta. Pelo vale caminha junto a mim.
até hoje vem do Senhor. Então nós não temos que temer nada. Tu estás conosco em todos os momentos. Aleluia. Nós somos gratos, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. 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 É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Você pode dizer isso bem alto. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Senhor, é dessa maneira que nós vencemos as nossas guerras. Não é por força da mão humana, não é pela força do braço do homem, não é pela força do nosso poder, mas é no nome de Jesus que nós vencemos. Amém. Amém. Ainda continua em pé que nós vamos cantar mais uma canção. Crianças de 3 a 11 anos venham aqui à frente. Eu quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente também. Convidar para nos ajudar o Tanner, o Guilherme, a Vanessa, porque nós queremos orar por você essa noite, abençoar você que está na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha. Crianças de 3 a 11 anos, nós queremos chamá-las aqui à frente para poder ter um tempo de ministração especial na vida de vocês, tá bom? Caso o seu filho não fique à vontade, acompanhe ele, vá com ele até lá no nosso momento com as crianças, e caso ela se familiarize, você pode voltar e participar da celebração conosco, certo, crianças? Deus abençoe, e vamos orar agora, enquanto cantamos essa linda canção, por você que está na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A
de Deus, de Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. A última resposta sempre vem de Deus. Obrigado, equipe de adoração, por essa mensagem tão impressionante, tão importante para a gente aprender. Talvez você chegou aqui hoje desacreditada, talvez você chegou desanimado, mas essa canção diz: a última resposta vem de Deus. Talvez as pessoas fecharam as portas para você, mas a última resposta vem de Deus. Talvez até o casamento se perdeu, mas a última resposta vem de Deus. Então não desista, continue perseverando. Bom, nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa série de mensagens do protetor solar. Ainda temos mais 2 semanas para podermos nos encontrar. E protetor solar não é uma mensagem tão motivadora como a gente está acostumado a ouvir. Protetor solar é uma série de mensagens sobre o Eclesiastes que fala sobre sabedoria para viver a vida. Então são várias reflexões de um pensador, de um sábio, já velho em sua idade, que chegou, depois de muitos erros e tropeços, com várias lições aprendidas e para serem transmitidas a todas as pessoas que poderiam lê-lo e poderiam conhecê-lo. Abaixa um pouquinho o volume do meu microfone, só o volume, fazendo favor. Obrigado, ótimo. Pode abaixar mais um pouquinho ainda. Protetor solar, então, é essa série de mensagens sobre sabedoria bíblica para a vida debaixo do sol. Vamos conversar um pouco hoje sobre um protetor que você deve se preocupar, você deve cuidar para não ter problemas com a sua pele espiritual. E proteja-se da religião. Passe o protetor contra os raios ultravioletas da religião. Raios que superaquecem, queimam a pele e fazem algumas cicatrizes ou até mesmo algumas feridas aparecerem. Você pode dizer assim: mas pastor, nós não estamos numa igreja evangélica? Mas pastor, nós não estamos dentro de um espaço onde é religioso? Depende de como você entende isso. Um dia eu estava dando uma entrevista numa rede de televisão e a repórter me perguntou a respeito da atividade que nós fazíamos com as crianças naquele lugar. E ela disse: pastor, isso é muito bom, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque toda criança deve ter uma religião, toda pessoa deve ter uma religião para ser melhor. Eu disse: não, as pessoas não precisam de mais religião. Tem religião para todos os gostos, tem religião para todos os tipos. Se você, por exemplo, visitar um país chamado Senegal, você encontrará as atrocidades que a religião faz naquele lugar. E em nome da religião, alguns abusos são cometidos, algumas obras são realizadas. E a gente não precisa ir muito longe para isso não.
É só você ver uma senhora aposentada com todo o seu recurso financeiro que foi ludibriada pela televisão ou pelo um pregador televisivo dizendo para ela que ela deveria, ou aqueles que estavam assistindo, dar todo o seu dinheiro ou fazer um sacrifício financeiro para serem abençoadas. Isso é uma religião perniciosa. E aquela religião que faz as pessoas subirem a escada de joelhos para conseguirem cumprir suas penitências e agradar a divindade. Aquela religião que faz as pessoas arrancarem toda a pele e ficar no vivo para ver se a divindade atende às suas súplicas ou para pagar uma graça recebida. E aquela religião que faz com que pessoas inocentes morram quando alguém coloca um colete de bomba debaixo do seu casaco e entra dentro de um espaço público e aciona o explosivo. Então eu pergunto para você, ter uma religião é coisa boa? Ter uma religião é algo saudável? Irmãos, nós não precisamos de religião, e quem fala disso é quem entende religião. Você acha que eu nasci dentro de uma igreja evangélica, professando o nome de Jesus e cantando hinos dentro de uma igreja presbiteriana? Você está muito enganado. Já aos meus 7 anos de idade eu fiz a minha primeira operação espírita, com um grande doutor espírita conhecido na cidade de São Paulo. Já com os meus 10, 11 anos de idade, eu me tornava um beato e tornava um devoto de muitos santos da Igreja Católica e atuava como coroinha também, e também como líder dos carismáticos, da juventude, dos adolescentes, lá aos meus 13, 14 anos de idade. Aos 15 anos de idade, no auge do meu desejo de me tornar jogador de futebol, percebi que tinha algumas coisas travando a minha vida e a minha caminhada, e o meu sucesso profissional. Alguém olhou para mim e deu aquela boa dica: só pode ser uma mandinga que fizeram contra você. Resultado disso, vamos desfazer a mandinga, vamos a um pai de santo. Eu sinto até hoje o cheiro da pinga que ele jogou ao redor do meu corpo, deu 3 abraços, incorporado de São Jorge, e disse para mim que eu estaria a partir daquele dia consagrado para que São Jorge protegesse, então ele seria o meu guia e minha entidade. Já um pouco mais adiante, já tinham passado por benzedeiras, simpatias, cartomantes, leitura de mão, ou seja, se você acha que eu não sei os outros caminhos que talvez você esteja seguindo, eu posso lhe garantir que você está enganado. Já pisei em muitos lugares desses. Para descobrir que também religião nenhuma faz bem para o ser humano. Eu experimentei várias delas e nenhuma delas me disse algo a respeito. Entrei na igreja evangélica e você acha que as coisas melhoraram? Não. As coisas só melhoram quando a gente se encontra com o Deus acima da religião. E hoje eu quero falar para você tomar cuidado, porque pode ser que você se considere uma pessoa religiosa, e que considere uma pessoa praticante de alguns sistemas e regras religiosos. E eu digo para você, os islâmicos praticam e não vão para o céu. Eu digo para você, os kardecistas praticam e também não vão para o céu. E não vão porque eu estou dizendo, não vão porque a Bíblia diz. E tem muitas pessoas que dizem que acreditam na Bíblia e faz concessões com determinados tipos de religiões que são antibíblicas e que nem sabem disso. Por isso hoje a instrução que Deus traz ao seu e ao meu coração é para a gente se proteger da religião, e da religião dentro da igreja até evangélica, porque tem gente que acha que estar dentro da igreja evangélica é estar imune à religiosidade, que nada. Quanta gente que está dentro de uma igreja evangélica, mas não passa de um religioso, que cumpre as suas regras espirituais, que cumpre as suas tradições, e não tem um relacionamento pessoal com Deus e nem com Cristo. Então, eu gostaria que essa noite, você abrisse o seu coração, porque eu não estou aqui para ofender nenhuma religião específica, eu estou aqui para ofender todas elas de uma vez só, inclusive a evangélica, porque religião não presta. Se prestasse, o mundo estaria melhor. Porque você pode estar preocupado com o número de ateus crescendo no mundo, mas 85% das pessoas no mundo acreditam em um Deus, e o nosso mundo só piora. Sertanópolis é 98,8%, se não 9%, de cristãos. E a nossa cidade não melhora. O que nós temos são religiosos, dentro de igreja evangélica, dentro de igreja católica, dentro de centro espírita, gente que ainda está preso às amarras da religiosidade, mas que ainda não experimentou a verdade libertadora do evangelho, que o próprio Gerson disse, que é o poder de Deus. Muita gente conhece a religião, que anestesia, que inebria,
A religião que tira a capacidade racional e de pensamento, mas não experimenta o poder do Evangelho, o poder que transforma o homem cruel em um homem santo, o poder que transforma uma mulher maledicente em uma mulher que fala boas palavras, o poder que transforma um filho rebelde em um menino obediente. Esse é o poder que transforma as pessoas, não a religião, colocar amarras nas pessoas, enchê-las de regras para serem cumpridas. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que muda. E parece que o sábio Salomão entendeu muito bem isso. Porque como religioso, talvez não tenha ninguém tão precioso quanto ele na Bíblia. Sabe o que Salomão fez? Ele construiu o templo de Salomão. Não é o do Brás, não. Aquele lá foi outro que construiu. Quem construiu o templo de Salomão lá em Israel é o Salomão, ou foi o Salomão, o grande. Se tem alguém que entende religião, é Salomão, minha gente. E olha o que ele disse. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, é óbvio que eu não tenho tempo para poder avançar tudo isso daqui com você, a leitura de todo o capítulo 5, mas olha o que ele diz para introduzir a conversa. Quando você for à casa de Deus, ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Estão fazendo coisa boa, mas que para Deus é tolice. Estão fazendo coisas que soam aparentemente saudáveis, mas que para Deus não passam de insanidade. O sábio diz: quando você entrar no santuário do Senhor, seja reverente, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolos. O que vencerá isso, pastor? O que seria isso? Isto é um embrião da religião. Otto Maduro é um sociólogo venezuelano, erradicado nos Estados Unidos, e ele disse uma frase fantástica. Ele diz: religião é todo discurso e prática em que o humano busca alcançar o favor divino, para que o divino atenda às demandas humanas. Isso é religião, irmãos. É você fazer uma troca com a divindade. Você vai à divindade para que ela seja favorável a você, e se ela não for favorável a você, você não tem mais responsabilidade de ir a ela novamente. É uma troca. Agora imagine se um casamento fosse desse jeito. Troque as palavras e coloque casamento. Casamento é todo discurso e prática, onde o homem busca alcançar o favor da mulher, para que a mulher atenda às demandas do homem. Que casamento sobreviveria assim, irmãos? Olha, querido, eu estou aqui hoje, estou trazendo a flor, estou fazendo aqui para você, limpando a casa, lavando o quintal, até a louça eu lavei, querida. Sabe por quê? Porque hoje, né? Sabe como é que é, né? Hoje é dia. Eu estou fazendo um discurso hipócrita, onde as minhas ações foram totalmente anuladas por causa de um discurso mentiroso. Eu não fiz isso a ela porque eu a amo, eu não fiz isso a ela porque ela é importante para mim, eu não fiz isso a ela porque ela realmente está na minha vida, eu fiz porque eu desejo, eu almejo algo mais além disso. Isso é religião, irmãos. Casamento nenhum se sustenta assim. Talvez seja por isso que o seu esteja destruído. Casamento baseado a trocas e não a entregas. Religião não se sustenta, porque ela se baseia, eu dou para Deus primeiro, para que depois Ele seja obrigado a me dar. Religião é uma carta que eu entrego para Ele, para que Ele devolva a mim bênçãos. Eu passo o meu cartão e Ele devolve para mim crédito. Isso não presta, irmãos. Isso não é Bíblia. Isso não é Evangelho de Jesus Cristo. Pode ser shintoísmo, hinduísmo, islamismo, espiritismo, catolicismo, presbiterianismo, mas não é Bíblia. Então, Salomão dá a dica para nós. Quando você for, seja reverente. Meus irmãos, se nós queremos combater a religiosidade, que traz você e a mim a esse lugar essa noite talvez, se nós queremos destruir os tentáculos que vêm nos abraçar, nos enfeitiçar com o canto da sereia religiosa, nós precisamos aprender com a reverência. A reverência, pessoal, é o temor a Deus. Como a gente percebe que as pessoas estão deixando de temer a Deus. As pessoas estão deixando de se espantar com o santo e o sagrado, de se admirar com o poderoso e majestoso. As pessoas frequentam cultos, missas e lugares como se estivessem frequentando uma reunião de encontro de pessoas. Mas quando nós estamos diante do santo Deus, não há espaço para irreverência. E irreverência, já disse para você nessa igreja, não é usar boné.
E reverência não é vir à igreja de chinelo, porque eu não tenho problema com isso, e acredito que as pessoas dessa igreja também não tenham problema com isso, porque reverência não é a maneira como eu me visto, reverência é a maneira como eu me porto, reverência é como meu coração se dobra, reverência é como meu coração se entrega. Ah, meus irmãos, quantos de nós praticamos religião sem sermos reverentes? Eu pergunto para você, o porquê você faz o que faz? O porquê que você veio aqui essa noite? Por que você obedece às regras que a sua igreja diz que você tem que obedecer? E eu pergunto, onde ou quais dessas regras são verdadeiramente bíblicas e de fato verdadeiras e transformam seu caráter? Essa é a grande pergunta que a religião não consegue responder. Aliás, a religião sempre se cala. Marcos capítulo 3, Jesus está andando numa sinagoga, entra para falar a todos os judeus que ali estavam. Lá dentro está um homem com a mão atrofiada, porque a religião não cura ninguém, a religião só anestesia, só passa maquiagem, só dá um tratamento natura e boticário, só isso que ela faz, ela não melhora ninguém. Lá está um homem com a mão atrofiada dentro da igreja, da sinagoga. Jesus olha aquela sinagoga, todo mundo está percebendo se Jesus iria curar alguém no sábado. Jesus não está nem aí com a religião, nem aí com a estrutura, nem aí se você quebra o sábado, se você acerta com o sábado. Jesus não está nem aí com o templo. Jesus quer que as pessoas amem a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus fala, vem para o meio, meu filho. E então ele olha para todos os religiosos e diz assim, o que vocês acham? A gente cura ou a gente deixa morrer no dia de sábado? E diz a Bíblia que eles ficaram sem dar respostas. A religião não tem resposta, queridos, quando Jesus faz pergunta, porque Jesus é a resposta. Jesus é o discurso que muda histórias. Jesus é o discurso que transforma corações. A religião não tem resposta. Não significa que eu, obedecendo o sistema de regras e valores impostos pela cultura, pela tradição, vão me salvar e vão me libertar. Mas seguir a Jesus, sim. E é isso que o sábio Salomão diz. Ele fala, tema a Deus. Seja reverente a Deus. Eu já fiz muita bobagem, disse Salomão. Eu já me envolvi com os falsos deuses e com mulheres demais. Até hoje eu estou sofrendo. Tenho 1000 sogras atrás de mim, conversando comigo o tempo todo, querendo que eu passe tempo com as filhas delas. E sabe o que ele faz? Sobre tudo que você deve fazer, teme a Deus. Seja reverente quando você for diante de Deus. Saiba diante de quem você está. Você não está diante de um sacerdote religioso, você não está diante de um pastor, você não está diante de uma equipe de louvor, você não está diante de uma religião, de uma igreja, você não está diante de um sistema de regras, você está diante do santo, do absoluto, do poderoso, do Deus do universo, de aquele que criou todas as coisas e fez todas as coisas para a glória dele. Não se trata de uma entidade, não se trata de um pajé, não se trata de um feiticeiro, não se trata de um macumbeiro, não se trata de alguém que derrama sobre nós bênçãos porque somos bonzinhos, se trata de alguém que é sobre todas as coisas, Jesus Cristo Senhor. Ele é o caminho, não a religião. Então seja reverente, ou seja tocado de admiração, que o seu pecado te constranja, que você fale, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida aqui, meu Deus? Seja reverente, meu filho, seja reverente, tenha uma santa admiração, porque o sábio Salomão disse, no último versículo, no último de Eclesiastes, é o resumo, ele diz, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Sobre tudo que eu falei para vocês, o essencial é esse, teme a Deus e ande nos propósitos dele para a sua vida. Mandamento, pessoal, mandamento não é regra para que eu obedecer e ser bonzinho, mandamento é proteção para a minha vida. A gente trocou tudo, a gente acha que quebrar o mandamento, nós vamos ter um Deus ranzinza e punitivo, pronto para dar uma cajadada na nossa cabeça, pá, seu cabra da peste, pá, e Deus arrebentando nossa cabeça que a gente quebra mandamento. Mandamento é proteção. Mandamento não é regra. Deus deu os 10 mandamentos para que o povo de Israel fosse abençoado, para que o povo de Israel fosse próspero, para que o povo de Israel fosse guardado de todas as coisas erradas. Não adulterará, você acha que é regra? É proteção para você e para o casamento do seu irmão. Não darás falso testemunho, contar mentiras. É proteção para você e para o seu vizinho. Amar a Deus sobre todas as coisas. É proteção para o seu coração e para a sua alma, para que você não seja dedicado ao dinheiro, ao patrimônio, ao consumo.
e aos prazeres da carne. Ou seja, mandamento não é regra, mandamento é proteção. Tem gente que obedece mandamento como se estivesse falando: Deus está vendo? Tá vendo? O Senhor tem que me dar, Deus não tem que dar nada para você nem para mim. Perdoe toda essa expressão, perdoe toda essa agressividade, mas quando a gente vai falar de religião, irmãos, é impossível a gente não ferver o sangue e falar: meu Deus, já está destruindo a igreja. Os nossos jovens que sentam, participam de todos os cultos, participam de todas as celebrações e saem para pecar como se nada tivesse acontecido aqui dentro. Isso é irreverência. Pode ter saia, irmão, pode ter cabelo comprido, pode ter maquiagem, pode ter brinco, pode ter boné para frente, boné para trás, pode ter meia, sem meia, de chinelo, pode ser careca. Deus ama você, mas seja reverente. Seja reverente. Tema a Deus é admiração, não é medo, não é pavor. Ai meu Deus, o careca, o homem de barba branca, que tem os olhos cinzas, que se senta num trono branco, um velho ranzinza. Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos, pode ler, não é o Deus da Bíblia. É o Deus que colocou mandamentos para proteger, que mandou Jesus para nos salvar, e que até hoje tolera você, e me tolera simplesmente por nos amar. Onde é que a religião esqueceu disso? Se perdeu para falar que a gente tem que fazer um monte de coisa para ser aceito por Ele, sendo que Ele já nos fez e já nos ama. Seja reverente. É interessante que o Salomão escreveu os provérbios, e você lembra o que ele escreveu em provérbios? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser tolo? Ande sem temor. Quer ser sábio? Seja reverente. Seja reverente quando você for falar com a sua esposa, porque Deus está ali no seu casamento. Seja reverente quando você for tratar seu marido, porque Deus está no seu casamento. Seja reverente quando você lidar com as notas na sua empresa, porque também Deus está ali na sua empresa. Seja reverente quando você falar do seu vizinho, porque Deus também está ali naquela conversa. Seja reverente quando você fizer seus negócios, porque Deus também está nos seus negócios. Seja reverente quando você tratar dos seus filhos, porque Deus também está ali nos seus filhos. Seja reverente, seja reverente, seja reverente. Tema a Deus. Religião não está melhorando ninguém. Mas homens e mulheres que temem a Deus nesse lugar estão transformando sua casa, sua vida, suas famílias. Eu sou testemunho de coisas que estão acontecendo aqui maravilhosas, não de gente religiosa, nem de presbiteriano, mas de gente que ama Jesus. Então, temor a Deus é uma vacina contra a religiosidade estéril. Primeiro, é o que o versículo diz. Vamos para o segundo e a gente já encerra aqui. Segundo, ouvir é melhor, é o mesmo versículo, tá pessoal? Ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Tolos oferecem sacrifício o tempo todo sem saber que estão agindo mal. Pastor, do que é que Deus se agrada então? Se eu não posso subir a ladeira de joelho, se eu não posso ficar acendendo vela para Ele, se eu não preciso ficar fazendo penitências, do que Deus se agrada? Não é muito simples, pastor? Pois é, mais simples do que você imagina, mas a religião não consegue. Ela não consegue ser simples. Meu Deus, o Evangelho é tão simples. Sabe o que é o Evangelho? É Deus amando a humanidade para que a humanidade ame a Deus. É Deus procurando o homem para que o homem, enfim, seja encontrado por Deus. Isso é o Evangelho. É simples assim, irmãos. Mas não, esquece o I. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. A religião complica tudo. E então, a gente acha que tem que fazer um monte de coisa. E olha o que o Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O sacrifício que Deus quer é o seu coração. O sacrifício que Deus quer é a sua vida. Ele não quer o seu dinheiro. Não deixe ninguém mentir isso para você. Deus não precisa do seu dinheiro para você ser abençoado. Quando você entrega o seu dinheiro, você está dizendo que você já é abençoado. Essa é a atitude. Não deixe ninguém te enganar com essas palavras, irmãos. Está na hora do Brasil se levantar e ser inteligente, como ler a Bíblia, e parar de ficar ouvindo o que as pessoas têm a dizer sobre a Bíblia, e entender o que ela tem. Não deixe ninguém te enganar com isso. Não deixe ninguém encher você com lorotas religiosas para que, enfim, você seja liberto. Conheça Jesus, ame a Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, porque o que Deus quer é um coração quebrantado. Você está arrebentada hoje aqui, um monte de pecado, um monte de coisa, sabe o que Deus quer? Que você só se quebrante e fale: Senhor, tem misericórdia de mim. Você está arrebentado aqui, fez um monte de erro no seu passado, está destruído, não sabe para onde correr e consertar as coisas que você fez. Sabe o que Deus quer de você? Coração quebrantado, se arrependa, se humilhe. Essa é a vacina para a gente vencer a religião. Olha o que Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: pois eu desejo misericórdia, disse Deus, e não sacrifício, conhecimento de Deus mais que holocausto. Deus não se agrada disso.
Isso não traz presença de Deus em lugar nenhum, irmãos. Elias estava no topo do monte, com 450 profetas de Baal. Elias servindo o Deus verdadeiro da maneira verdadeira. Os profetas de Baal servindo o Deus falso da maneira equivocada. Os profetas de Baal andavam em torno do altar pedindo fogo do céu. Uga, 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 uga. E se chibatavam, e saía sangue. E eles fizeram isso de cedo até por falta da tarde. De repente, eles desistiram e falaram, não, o nosso Deus não está respondendo. Elias dá uma olhadinha para eles e fala assim, rapaz, grita mais alto, pode ser que Deus não esteja ouvindo, vai ver que ele está dormindo. O que aconteceu com o Deus de vocês? Parece que ele não escuta. Elias vai lá, arruma o altar, porque Deus não se manifesta em altar destruído. Ele arruma o altar e fala, Senhor, que eles saibam que Tu és Deus. Não precisa de show pirotécnico para você ser transformado e experimentar a glória de Deus. Não precisa de show espalhafatoso, não precisa trazer Fernandinho, pode trazer o Fernandinho, pode trazer o Beiramar, pode trazer quem for, só quem transforma a sua vida é Jesus, meu filho. É o fogo santo que entra na nossa vida, que transforma a nossa história. Não é um pregador eloquente, não é um músico, não é alguém que canta bonito. Quem transforma a nossa vida é o Evangelho de Deus. Quem traz fogo do céu é o Espírito Santo. E isso você não vai encontrar em lugar nenhum, a não ser na presença de Deus. E nós não vamos a lugar nenhum enquanto não entendemos aqui essa noite esse princípio. Nós precisamos de conhecimento de Deus mais do que sacrifício. Eu conheço uma geração que está disposta a sacrificar, mas não está disposta a conhecer. Eu conheço uma geração que está disposta a fazer o holocausto, mas não está disposta a obedecer. E é isso que Deus está pedindo de nós. Então, como é que a gente encerra? Entrega total. É o caminho para você superar a religiosidade inútil. Entrega, minha filha. Entregue, meu filho. Vá à presença de Deus e diga, Senhor, aqui está. Aqui eu te devolvo, aqui eu estou por completo. Para vencer a religião é só entregando, meus irmãos, só entregando. Olha o que Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe por que não tem encontrado ainda, meu irmão? Sabe por que você não tem encontrado ainda, minha irmã? Talvez não tenha entregado de todo o coração. O seu caminho é a religião, e a religião não vai te fazer encontrar Deus. Mas se você for pelo caminho de Jesus, certamente você o encontrará. E o seu coração queimará, e a sua vida se estabilizará na presença do Senhor. Não sem sofrimento, porque sofrimento faz parte, mas com a alegria de saber que por Jesus e com Jesus nós somos mais que vencedores. Essa é a promessa de Deus para você essa noite. Vença a religião. Primeiro, seja reverente, se admire diante da presença do Santo e não trate Deus como um velhinho carrancudo distante de você. Ele está presente aqui agora no nosso meio. Segundo, se entregue. Para que ficar segurando mais? Por que não toma essa decisão logo? Por que não fala assim, eu tiro esses bancos da minha frente, eu quero me lançar no altar. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero fazer um convite para você hoje que quer conhecer Jesus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero cantar uma canção para que você tenha essa oportunidade. Porque olha só o processo da religião. Olha só que eu vou mostrar para você um gráfico simples. Eu gosto de ser um pouco visual para que a gente possa entender, porque isso me ajuda muito e acredito que ajuda você. Você quer chegar a Deus, então você vai procurar um caminho chamado religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar. A proposta da religião é ligar e conectar você a Deus através de mandamentos, de regras, de moralismo, de atividades, de sacrifícios, de penitências, para que a divindade se torne favorável a você. Isso é religião, é tentar encurtar o caminho com Deus, é tentar encontrar uma outra possibilidade de chegar a Deus. Só que a religião é insuficiente, você não consegue alcançar, você não centra o coração do Pai, você não chega, não centra naquele lugar. Por quê? Porque a religião te bloqueia. Ela consegue te mostrar um caminho, mas ela não consegue manter você no destino. Agora, olha só o que a palavra de Deus diz, Jesus falando em João 14:6. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu irmão, você está vindo a tantas terças-feiras aqui comigo, com todo respeito, eu estou contra todas as religiões hoje, tá bom? Eu não estou contra a sua, nem contra a sua, nem contra a sua. Eu estou contra todas elas, até a religião presbiteriana e evangélica, porque qualquer religião que tente se colocar no caminho de Deus para falar que você chegou a Ele, é mentira e enganosa. Tem igreja que fala que você só será salvo se estiver dentro dela. Eu não garanto isso.
Porque tem muitos que a igreja tem que Deus não tem, e tem muitos que a igreja não tem que Deus os tem. Pode garantir nisso, pode ter certeza disso. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, nem a religião que salva. Eu estou contra todas elas essa noite. Você está levando pelo lado pessoal. Eu não estou contra a sua, eu estou contra todas. E a gente precisa vencer esse veneno conforme Eclesiastes capítulo 5. Não chegue diante de Deus sem ser reverente, e não ofereça sacrifício sem saber o que você está fazendo. O caminho só é um. Para você chegar a Deus, o caminho é Jesus. É só com Ele, e é só através dele. Eu convido você a colocar-se em pé nesse momento, por favor. Essa linda canção vai tocar. E eu quero pedir a você que está no seu lugar. Eu quero pedir a você que está no seu lugar, que feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu tenho certeza que tem homens e mulheres que têm buscado o Senhor em muitos lugares e ainda não têm encontrado. Tem homens e mulheres que têm buscado o Senhor até dentro dessa igreja e ainda não encontrou. Senhor, eu quero em nome de Jesus que todas as barreiras religiosas caiam por terra e que hoje seja um dia de encontro com a pessoa de Jesus. Senhor, tire todo o ídolo que esteja impedindo essa pessoa de ver o Senhor. Seja o pastor Denis, seja a presbiteriana, seja a religião. Senhor, quebra todos os ídolos e as barreiras e traga essa pessoa aqui à frente, Senhor, para dizer: eu quero conhecer Jesus. Então eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã que está aqui essa noite. Você que quer conhecer Jesus acima da religião, você que está nessa igreja, você que é membro dessa igreja, ou você que entrou aqui pela primeira vez, você que quer dar um basta nessas regras e conhecer quem é Jesus atrás dessas regras, por detrás da religiosidade, eu quero convidar você a vir aqui à frente, que eu quero orar com você. E em nome de Jesus, Deus vai romper as barreiras. Você que quer conhecer Jesus verdadeiramente, não de ouvir falar, mas quer conhecer Jesus enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar com você, no nome de Jesus. Você não pode comprar isso. Você pode vir mais para frente, por favor? Vem mais para frente. Você que está no seu lugar, Deus está te chamando, vem. E você recebe só pela graça. Paizinho, dá um basta nisso, Senhor. Dá um basta nessa religiosidade humana. Porque Ele é. Ele é. Nós não podemos chegar a Ele, mas Ele pode achar um caminho ao nosso encontro. E essa noite Ele está achando você aqui nesse lugar. Esse é o nosso clamor. Remove todo o entulho, remove toda a sujeira, remove todo o lixo que nós recebemos, toda a tradição mentirosa, toda a tradição enganosa, toda a informação distorcida, porque nós queremos conhecer Jesus.
achado nele. Ser achado em Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, que diz: Deus nos salva. Yeshua, o Deus que é Salvador, o Deus que é Salvador. Senhor Jesus, eu quero agora orar com esses meus irmãos e minhas irmãs, Deus. Pai, que toda barreira que tem sido levantada sobre a vida deles, sobre os nossos olhos, as vendas que foram colocadas, nossos ouvidos que foram impedidos de ouvir e entender quem o Senhor é, tantas palavras distorcidas na nossa infância. Deus não gosta disso, Deus não gosta de pessoas assim. Deus ama sim, Deus nos ama, Deus nos chama, Deus nos abraça, Deus nos acolhe, Deus nos perdoa, Deus nos dá novas chances, Deus nos dá nova oportunidade, Deus nos transforma. Sim, Deus tira essa mentira do nosso coração. Toda religiosidade caia por terra, para que possamos nos relacionar com Jesus e termos a nossa vida transformada pelo Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus, entre no nosso coração, mude a nossa mente, transforme a nossa vida, mude a nossa casa, mude a nossa história e nos transforme por completo. Pai, esse homem, essa mulher que deu um passo aqui à frente, quer conhecer. Então revela, Pai, revela através da sua palavra na leitura da Bíblia, revela através da mensagem, revela através da sua voz, revela para essa mulher, para esse homem, filho amado, filha amada, e que nós possamos dar um basta em todo o processo religioso e andarmos com relacionamento com a pessoa de Jesus. Senhor, assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Continue aqui na frente, por gentileza. Olha aqui para mim. Você quer começar a sua campanha de oração, você pode vir à frente que eu vou orar com você também, e depois você pega o cartãozinho. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Você vai começar a sua campanha, são 7 semanas de campanha. E se você não conseguir completar ou se quebrar no meio, sabe o que acontece com você? Sabe o que acontece? Nada. Nós não fazemos simpatias, não fazemos correntes. Isso é disciplina espiritual. Você vem aqui para orar conosco. Isso não é corrente que Deus vai falar: agora eu vou te amaldiçoar porque você não cumpriu o propósito. Isso, pessoal, é simpatia, é misticismo. Nós não fazemos isso. Campanha de oração é para você buscar Deus com a gente. Então comece uma hoje e venha semana que vem. E nunca mais pare no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você que está na sua 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, levanta a sua mão que eu quero te ver aí. Isso, levanta. Romarinho, vem aqui à frente por favor comigo, meu filho. Eu quero orar com o Romarinho. Hoje é o primeiro dia dele aqui na igreja com a gente. Depois de uma fase muito difícil, em breve ele vai vir contar, tá, Romarinho? Estamos no nosso tempo aí bem avançado, mas ele vai vir contar uma história que Deus fez na vida dele. E ele está voltando aqui depois de 30 dias de uma internação, e temos a certeza que é vida nova em nome de Jesus. Amém, Romarinho? Em nome de Jesus. Você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, levante a mão. Você que vai começar, depois pode levantar sua mão também agora, e depois pegue seu cartão e nós vamos orar. Pai, aqui está o Romarinho diante da sua presença. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu a ele aquele dia. O Senhor preservou a vida dele porque o Senhor o ama. E aqui está ele agora, Pai, e que uma nova vida lhe seja dada e um novo começo lhe seja concedido. Nós amamos o Romarinho, Pai, e queremos dizer no nome de Jesus que o Senhor também o ama, e que a vida dele será transformada e da sua casa também no nome de Jesus. Pai, essa pessoa que está com a mão levantada também tem transformação.
também tem milagre, também tem glória, também tem fogo do céu, também tem vitória. Eu creio no Deus que age entre nós, independentemente da nossa força, o Senhor opera através da sua glória e da sua graça. Visita esse casamento, visita esse profissional, esse empresário, essa mulher que está chorando, esse homem que está aflito, esse desempregado. Visita essa pessoa enferma que não sabe como lidar com a enfermidade e traga graça, paz e traga a tua presença nesse momento. Pai, nós oramos e abençoamos essa noite o teu povo, e o teu povo abençoado diz amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Jesus. Uma boa semana. Vá na graça do Senhor.